Olá, pessoas queridas, amadas. Voltei com as minhas lives. E o tema de hoje é um tema bem. Não é polêmico, né? Mas assim, as pessoas me pediram muito, me perguntam muito, né? Nem me pediram, me perguntam muito. Nossa, sabe como é que tu emagreceu em tão pouco tempo e tantos quilos, né? Então, hoje eu vou contar mais ou menos como é que funcionou isso, né? E vou ter o prazer de chamar a Ká de novo para fazer uma live com a gente. Então, espero que vocês gostem dessa live. Eu vou esperar ela entrar aqui. Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, Despertando com a Sabrina. Eu comecei a fazer esse canal porque eu acho que todas as transformações que eu passei, tudo que eu vivenciei, né? Principalmente com as terapias, com as energias, eu queria passar isso para alguém. Então, se a gente ajudar a passar e uma pessoa se beneficiar com isso, para mim já tá muito bom, né? Então eu decidi fazer esse canal. E aí, eu tava meio afastada de live, gente, porque eu tava com uns pequenos probleminhas em casa. Mas eu voltei com tudo agora. E eu decidi agora colocar mais assim um pouco mais da minha experiência nas transformações pessoais, porque como é um site de empoderamento, né, a gente precisa também mostrar como que foi isso, porque quem me olha, quem me conhece há muito tempo atrás para agora, eu tô muito diferente, né, eu era totalmente diferente do que eu sou agora, eu era bem mais gorda, eu não me amava, eu escolhi várias coisas que não foram benéficas para mim. Então, hoje em dia, graças às terapias, né, os anjos da criação, Teta Healing, terapia multidimensional, todas essas terapias assim me ajudaram muito. E travou. Me ajudaram muito a nessa transformação, né? Xamanismo, eu tenho várias técnicas, reiki, tudo começou com reiki, né? Na realidade. E aí depois que eu fui aprimorando para outras técnicas, fui fazendo outras técnicas. Na Irlanda eu comecei com Teta Healing e aí eu não parei mais. A Ká chegou, só vou esperar ela entrar aqui pra gente começar a conversar. Mas então essa foi a minha jornada, assim, eu comecei com reiki, aí fui pro Teta Healing, depois fui pra terapia multidimensional, que eu amo de paixão. Né, que me trouxe também muita, porque é a cura pelo coração, né? Então é tudo que eu acredito que a gente precisa se curar através do amor e se amando, né? Então esse empoderamento todo veio também do Teta Healing, veio da terapia multidimensional, onde eu realmente me descobri, né? Comecei a me descobrir como pessoa e de algumas experiências que eu passei que me ajudaram a estar aqui hoje. Peraí que eu vou botar ela aqui. Feliz, como é que você tá? Tudo bom? Vou falar um pouquinho como emagrecer com leveza, tá, gente? Deixa eu ver aqui a Cata entrando. Oiê! Oiê, bom dia. Bom dia! Como é que você tá, meu bem? Tudo bem? Tudo, saudade de tu! Saudade de você, mulher sumida. Agora voltei, né? Voltei com tudo. Tava dando intervalinho, assim, que, né? Aconteceu umas coisas, mas agora eu já tô de volta. Sempre acontecem essas coisinhas no nosso caminho, né? O que mais é possível. Sim, sempre. Eu te apresento para quem não te conhece, né? De repente tem alguém que chegou novo que não te conhece, para a gente depois começar a conversar. Sim, senhora. Então, bom dia, pessoas que estão aí ao vivo com a gente, pessoas que vão assistir depois, né? É muito interessante deixar tudo gravado para as pessoas verem depois. Para quem não me conhece, eu sou Carla Rodrigues, estou aí nas redes sociais como Carla Rodrigues Bauru. Eu trabalho com terapia energética, né? Com essa energia do corpo, né? É muito interessante que eu estava pensando sobre isso, ainda antes de entrar aqui na live, né? Eu procuro não ficar falando as técnicas, porque são várias técnicas que a gente tem, que a gente já passou, que a gente já aprendeu, né? E cada um tem um atendimento único de fazer, né? Eu percebo. Igual quando eu fiz o atendimento com a Sai, assim, eu não sei o nome da técnica exatamente, mas foi assim maravilhoso. Eu fiz o mix. Uma... A gente É, faz então. tudo.
É isso que eu acho interessante, né? Quando a gente tem várias técnicas, vários aprendizados, vários ensinamentos, tem a nossa experiência também nos atendimentos, né? A gente faz um mix, né? É quase mais personalizado, assim, né? Porque a pessoa precisa no momento, na realidade. Sim, então assim, é difícil a gente falar, eu trabalho com técnica X ou Y, né? A gente acaba fazendo esse mix mesmo, né? Vendo o que é contribuição ali para a pessoa no momento, né? Então é isso que acontece, que eu percebo na terapia energética, né? Que eu trabalho ali o que está acontecendo com a energia da pessoa naquele momento. E é incrível como a pessoa entra de uma forma e sai de outra. Isso é Ah, apaixonante. incrível. Não, e assim, essas técnicas me ajudaram muito na questão do emagrecimento, que é o que a gente vai falar, emagrecimento com leveza, porque eu acho que quando a gente se encontra de verdade, quando a gente tem. A principal coisa que ajudou para emagrecer mais com leveza foi ter foco, né? Quando eu quis realmente para mim, marido. Hã? Caiu? Mas eu tô te É, vendo. você deu uma travadinha. Aí agora voltou. Voltou? É, então, eu sempre tive outras pessoas que quiseram que eu emagrecesse, nunca partiu de mim, né? E teve uma época que eu era bem magra, sim, mas era tudo com muito sofrimento, né? Eu deixava de comer coisas que eu gostava, eu malhava que nem uma louca, mas eu odiava. Então, isso não. Eu engordava, emagrecia. Quando eu fui para Dublin, que eu comecei a achar o Theta Healing, e aí dali eu não parei mais, né? Que eu achei 20 mil outras técnicas. Eu fui começando a me ver, e aí eu fui mudando a minha alimentação de uma maneira que meu corpo gostasse de, as coisas foram muito mais rápidas, né? Porque quando a gente escuta o que o nosso corpo quer, as coisas fluem mais, sabe? Não é uma coisa assim, eu posso, essa aqui tem tantas calorias, isso aqui vai me engordar. Não, essa aqui tem tantas calorias que eu posso comer. Não, gente, você acha que eu fico contando calorias? Nunca nessa vida, não conto caloria, porque eu fiquei com trauma disso tanto que eu fazia antes, né? Então, eu escuto meu corpo, né? Essa é a diferença. Por exemplo, quando a gente tá para ficar menstruada, a gente tem uma gana por doce, sabe? Eu como, mas eu não como assim, trocentas mil barras de chocolate, não. Eu como um pouquinho só e emagreci igual, gente. Eu até emagreci mais na pandemia, né? Todo mundo fica assim, como é que tu emagreceu na pandemia? Eu disse, gente, tem todo um plano. Ô, Sá, deixa eu falar. Nessa época que você está falando aí da menstruação, né? Interessante que chegou. Tinha uma época que nessa época eu comi uma panela de brigadeiro. Eu tinha que comer uma panela de brigadeiro quando eu tava para descer a menstruação. E aí eu falei pra médica, né? Falei assim, nossa, quando tá pra descer minha menstruação, eu como uma panela de brigadeiro todo mês. Todo mês. Aí ela olhou assim pra mim e falou, mas isso te incomoda? Eu falei, não, não me incomoda, porque é só nesse período que eu como. Me faz feliz, muito pelo contrário. Então tudo bem, então deixa assim. Mas é isso, né? É a energia É, que você come, é a energia que você coloca ali, né, na hora que você tá comendo. exato, sabe? E aí, quando eu comecei a descobrir o que eu realmente queria, que eu queria emagrecer para mim, porque eu queria me ver melhor, porque eu queria me ver mais ágil, porque eu não queria ficar doente, as coisas começaram a fluir. Então, eu fui começando a testar. Eu era uma pessoa que eu odiava salada. Eu odiava aquelas coisas fits, assim. Eu tinha pavor, eu saía correndo, sabe? Academia, então, nem pensar. Saía voada de academia. E aí, quando eu comecei a fazer essas terapias energéticas, que eu comecei a tirar todas essas camadas que me bloqueavam, que me trancavam, eu consegui fazer com mais leveza. Tanto é que hoje em dia eu tive que ficar um mês assim, na academia, quase surtei, né? A minha médica me liberou ontem, eu fiquei uma hora na academia feliz da vida. Eu digo, gente, voltei pra Eu vi academia. nos seus stories. Eu disse, nem acredito. E a minha mãe me olhou, né? A minha mãe me olhou e disse assim, Sabrina, tu mesmo? Quem te viu, quem te vê, Sabrina, guria. Eu disse, pois então, sou eu, mãe. Mudei um cadinho, mas sou eu. E não só a questão de emagrecer, a gente quer mudar várias outras coisas, né? Antes eu não tinha essa coisa de pintar cabelo, maquiar. Eu trouxe o feminino de dentro para fora, só que daí eu quis fazer isso. Foi uma coisa que veio, né? E eu tive foco. Não vou ser hipócrita, gente. Teve vezes que eu tive vontade de comer X, tive vontade de comer pizza, mas aí eu tive foco. Porque, tipo assim, tá.
posso até comer pizza, mas eu vou comer um pedaço só e não vou comer mais. Porque a minha nutróloga, eu tenho uma nutróloga que ajudou muito também nesse processo. Então, ela diz, até tu pode comer, mas também não exagera, não vai comer 10 pedaços de pizza, né? Você vai comer um, dois, coisa e tal. E aí, como eu fui seguindo, hoje em dia eu nem consigo mais. Eu não consigo tomar refrigerante, eu não consigo mais comer porcaria, eu não consigo mais. É uma coisa assim que, se eu tenho vontade até de comer, eu como, vou dizer, um pedacinho pequeno, assim, que nem eu te falei, chocolate, quando eu tô muito na gana, e, e algum fast food, assim, mas bem pouquinho. Então, é uma coisa que a gente acostuma depois, né? O organismo acaba acostumando. Sim, interessante que quando a gente muda os hábitos, né? Eu vejo que você está falando assim, que nem, por exemplo, dando um exemplo no meu cotidiano, vai para você. Eu sou Uhum. aquelas pessoas que eu tô com vontade de McDonald's é McDonald's, eu tô com vontade de Habib's é Habib's, eu tô com essas porcaria, como tudo mesmo. Mas assim, eu não, eu como, é lógico que não excessivamente, né? Eu como bastante durante o dia, mas em poucas quantidades. Mas a energia que é colocado, né? Ah, eu como para satisfazer um desejo do meu corpo daquele momento, né? Com aquela energia de eu sou saudável. E aí é muito interessante que a minha mãe, eu faço os exames periodicamente, né? De como eu ando aqui a saúde. E a minha mãe olha e fala assim: Meu Deus do céu, você come um monte de porcaria, seus exames tá tudo bom. Eu não como nada disso e tá tudo ruim. Mas, gente, às vezes, o que você está falando me passou um filme aqui na cabeça de tantas as pessoas que às vezes me encontram na rua ou de pessoas próximas a mim e falam assim: Nossa, mas você come isso e você tem e você é assim. Eu falo assim, gente, mas quando você come, qual a energia que você coloca? Você vai lá comer um brigadeiro, algo que seja bem calórico, você come já pensando que você vai engordar, A energia da culpa né? também, né? O homem depois fica, Sim, devia ter né? comido, vou engordar. Nossa, ai, comi uma panela de brigadeiro, e agora? Não, e se for só para satisfazer o seu desejo daquele momento de comer aquela coisa, né? E se você Sim, puder comer tudo e falar eu sou saudável e trabalhar com a sua mente também, sim, a né? mente a energia ajuda muito, porque, como eu te falei, às vezes eu comi isso no intervalo, eu vou todo mês na minha nutróloga e me peso. E aí teve um mês que eu disse assim, bah, acho que eu não emagreci quase nada, né? Porque a pessoa que comeu, mas eu comia pouquinho, igual só para satisfazer, né? E nunca pensei na questão de engordar. Pô, eu cheguei num tal que eu tinha emagrecido mais 5 quilos. Eu disse, gente, essa questão da energia do poder realmente funciona, porque foi algo assim que eu tinha emagrecido igual. Ela me olhou, nossa, tu tá ótima. Eu digo, ah, sim, obrigada. Mas assim, é questão de que quando eu como, eu não como mais com culpa. Antigamente eu comia na energia da culpa. Eu já comia, para mim comer antigamente era um sacrifício, era complicado comer, porque eu tinha que escolher o que eu ia comer. Às vezes, se eu comer isso aqui eu vou engordar. Não sei mais. Então assim, era muito penoso comer. Então por isso que eu engordava, porque tinha uma energia assim muito ruim na hora de comer. Quando eu troquei essa energia, que eu comecei a ter mais prazer na hora de comer, sabe, dessa energia vir para dentro de mim, assim, tipo, tá me nutrindo e não tá apenas tentando preencher alguma coisa dentro de mim, isso mudou, né? E muda tudo. Então, assim, eu tinha também uma outra coisa que era um vazio interno. E aí eu queria que as pessoas, eu queria que a comida, eu queria que tudo preenchesse dentro de mim. Só que isso era uma coisa que tinha que vir de dentro para fora. Eu que tinha que tratar isso, né? Era muito. É o teu. Tá, voltou agora. Voltou. E aí, quando a gente consegue se preencher de dentro para fora, as coisas fluem muito melhor, gente. E não só em relação a peso, em relação a tudo. Né? Então, assim, eu parei de exigir de ser carente, como a gente chama, de exigir atenção do outro, sabe, de ficar me estressando com pouca coisa. Porque às vezes a gente se estressa com umas coisas que, pelo amor de Deus, gente, é a gente que tem que fazer pela gente. Não é a pessoa que tem que fazer, não. E não é só em relacionamento homem, mulher e coisa e tal, não. É filho, é mãe, é pai, é tudo. Sabe? Às vezes as pessoas falam, eu já ouvi muito quando eu deixava meu filho com a minha mãe para fazer algumas outras coisas, eu fazia algumas coisas para mim. Mas como tu é uma mãe que, né? Teu filho, eu disse,
Tá, e daí eu tenho que cuidar de mim primeiro, para depois cuidar dele. Aquela história, né? Do avião, coloca a máscara em mim primeiro para depois botar no outro. Então é a mesma coisa. Se tu não se cuidar, se for só pelo, ai, marido, olha, ai, como tu tá gorda, tu tem que emagrecer. Que não sei mais o que. Então, sente a tensão que tu coloca na comida. Sente a energia pesada que tu coloca na comida, porque tu já vai pensando que tu não pode engordar. E aí tu já vai pensando que aquela comida ali não é boa para ti. Então, olha o que entra para dentro de ti. Né? Assim, quando a gente faz a comida também, é até comprovado cientificamente, fizeram estudos que quando a gente colocaram várias músicas e as moléculas da água mudam. Então, botaram uma voz do Hitler, mostraram uma molécula como ficou. Horrível. Mostraram quando reza uma Ave Maria, a molécula ficou incrível. Energia positiva, energia negativa. Então, assim, a água está na comida. Então, se tu vai já fazendo a comida puto da cara, porque tu tem que comer, mas tu não pode comer isso, não pode comer aquilo, lança mais o quê? Olha como é que vai vir a comida, né? Então, isso tudo também influencia. Que nem a questão de comer. Quem disse que tem que comer meio-dia? Me fala. Né? Tem que comer a hora que teu corpo quer comer. Fala, cara, desculpa. Sá, você... Não, quando eu quiser falar, eu vou levantar a mão para não atrapalhar a sua fala. Mas isso que você está falando é muito interessante, né? Que depois que eu descobri isso, que eu tive esse conhecimento no qual você está falando, eu falo com a comida, eu falo com a água. Então, eu falo, olha, amor, gratidão. Eu dou, a hora que eu preparo o lanchinho das crianças para ir para a escola, né? Eu tenho 2 filhos. Eu dou um beijinho no lanche, falo amor, gratidão, saúde. E é isso, né? É quando a gente coloca a energia, quando a gente coloca o nosso pensamento positivo na coisa, aquilo flui, né? A fluidez. E isso que o contexto da nossa live de hoje, né, sobre emagrecimento. Fiquei pensando muito que eu poderia ser contribuição para as pessoas que vão nos assistir, né? E eu gostaria de deixar uma reflexão para as pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes aí quem está assistindo a gente gostaria de emagrecer ou gostaria de qualquer outra coisa na vida. Né? Às vezes você fica vendo uma pessoa, nossa, aí aquele fulano, aquele ciclano, tipo, conquistou aquilo que eu gostaria de conquistar. Né? Então, nossa, aquele fulano, nossa, eliminou não sei quantos quilos, ou fez aquilo, enfim, para qualquer coisa na vida, não só para emagrecimento. O que separa você dessa pessoa é você mesmo, né? Porque a pessoa, ela fez. Se ficou perfeito ou não, ela teve a iniciativa de fazer. Né? E uma analogia muito, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Quando eu não tenho esse hábito. Mas, por exemplo, você, né, Sá, que vai para academia, eu acho lindo, mas eu não vou. Eu gosto de caminhada. Então, por exemplo, assim, independente de academia ou caminhada, quando a gente tem a disciplina de fazer 2, 3 vezes por semana, a gente vai ter um resultado. Né? É igual controlar ou de ter a inteligência emocional em relação à nossa mente. Né? Não adianta a gente, nossa, hoje eu vou acordar, é só pensamento positivo, uhul, nossa, eu vou falar com água, amor, carinho, gratidão, lá, 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 lá. E amanhã, a hora que você acorda, não fez nada. Né? Não é um simples passe de mágica que você vai ver essa live hoje, que você vai ter um dia incrível hoje, que você vai fazer tudo diferente hoje, a sua vida vai mudar completamente. Quem dera ser tão simples assim, eu escolho por essa facilidade. Até pode, mas a gente tem que manter, né? Até pode começar, mas tem que manter. Né? A disciplina, eu vejo que a disciplina e a constância, né? Porque assim, se a gente vai lá na academia hoje, fica lá 1 hora fazendo todas aquelas atividades, uma cada específico para cada parte do corpo, tal, é incrível, é incrível. Mas se você fizer só uma vez no mês, no ano, enfim. Tem uma amiga minha que a Rê chama eu toda vez que ela me vê para ir para Santa da academia. Eu até vou, mas é só uma vez. Então eu já sei que eu não vou ter o resultado. Entendeu? Agora chama eu para caminhar. Vamos caminhar todo dia 6 da manhã, eu tô indo. Né? Então você também tem que encontrar algo que você goste, que você faça com amor, com prazer e não com a energia da obrigação. Né? E cada um é de um jeito, tá tudo bem. E outra coisa que me veio muito quando tava falando isso é aquela questão do chega.
né? Isso foi uma coisa muito importante na minha vida quando eu fiz isso. Quando eu cheguei na frente do espelho, eu olhei e disse assim: chega. Chega de se mutilar, chega de se maltratar, chega de tentar achar respostas de fora. Chega. Quando eu falei chega, assim, tudo mudou. Porque a questão do chega é tipo assim, tá, deu, tô de saco cheio, não quero mais saber disso. E isso tem um poder muito forte quando a gente olha no espelho, quando a gente faz isso, que a gente faz e chega, deu, não quero mais saber. Porque daí tu vai entrar em ti essa energia de que tu vai mudar. E aí, às vezes, quando tu para, teve dias que eu tô assim, não quero ir pra academia. Daí eu disse, não, eu vou pra academia, porque lá é legal, é só eu tô me sabotando por quê? Por que eu não quero chegar Zona de naquele dia? conforto. Por quê? Não, vamos embora. Aí eu chego na academia, muda. Eu ponho o pé na academia, muda a energia. Então, assim, é questão também da gente persistir, porque a gente se auto-sabota. Porque o que acontece? A gente tem um caminho neural. A gente foi acostumado anos e anos na vida no mesmo caminho. Né? Eu, por exemplo, foram 30 lá vai brau naquele caminho. Não vou pra academia, não vou comer legumes, não vou comer. Sempre naquilo. E aí, quando eu mudei, óbvio, de vez em quando ele quer voltar pro confortável. Não, vamos ficar lá no sofá vendo TV, que é melhor, dá jeito pra academia. E aí, quando eu falo, não, eu vou lá porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Né? Então, eu botei, isso é importante também, vocês botarem um objetivo. Tipo, eu quero estar de tal jeito até tal dia, né? Tipo, eu foquei que eu queria emagrecer 10 quilos em 2 meses. Eu emagreci 10 quilos em 2 meses. Foi 10 quilos em 2 meses. Então, assim, eu foquei naquilo. Eu fiz a dieta, eu tirei tudo que me engordava, fui na nutróloga, e aí eu foquei naquilo. E aí, quando a gente foca, a gente dá mais energia para aquilo e aquilo acontece. Se a gente não fosse, que nem aquela história que Douglas falava, né, para nós. Se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Então, assim, o universo vai te mandar qualquer coisa. Então, tu tem que saber exatamente o que tu quer. Isso é uma das coisas que ficou bem clara na minha cabeça. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente ganha exatamente o que a gente quer. Quando a gente não sabe o que a gente quer, o universo manda qualquer coisa, porque qualquer coisa que tu tá pedindo, ele não sabe o que tu quer, se é verde, se é azul, se o carro é bom, se não é. Então, assim, né, a gente tem que ter isso em mente também. E tem que querer mudar. Não é aquela questão assim, eu vou mudar porque o fulano diz que é legal. Não, tem que vir aqui. Senão, também não rola, né? E tem um detalhe importante também que eu vejo, que acho que vale a pena ressaltar, sabe? Assim, que nem, por exemplo, você tá ali na sua zona de conforto, né? Você tá fazendo nada vezes nada igual a nada e tudo nada. Não adianta você, eu vou colocar uma meta, uau! Porque daí você não vai conseguir fazer. Você tá ali na sua zona de conforto. É igual quando eu ia no cardiologista lá uma vez por ano e o meu colesterol bom sempre estava baixo porque eu não praticava atividade física. Então todo ano eu levava bronca. E ele falava para mim, Carla, se para você tá difícil, dá uma volta no quarteirão hoje, amanhã você dá 2, na outra semana você dá 3, vai devagarzinho, o importante é a constância, o importante é a disciplina de fazer uma atividade física por pelo menos 30 minutos todos os dias, né? Às vezes que nem, por exemplo, a pessoa é sedentária, ela não faz nada, ela vai colocar que ela vai caminhar 10 quilômetros no primeiro dia, ela não vai conseguir. Ela vai ficar, ou ela vai conseguir, ela vai ficar mega cansada e amanhã ela não vai querer de novo, porque vai estar quebrada. Então, assim, às vezes, ir um passo por vez. Hoje eu vou caminhar 10 minutos, ou hoje eu vou para academia 3 vezes por semana, sei lá, né? Cada um no seu contexto. Né? Ai, desculpa. Porque o que eu vejo que separa a gente de outras pessoas que a gente admira, que a gente fala, nossa, aquela pessoa, uau! É o quê? É que ela foi lá e fez. Né? Ela deu esse passo, ela acreditou nela, ela estava lá e fez. É isso aí, Ela bora fez por ela, fazer né? por ela. Ela fez por ela, ela tem muito. Isso que a gente está falando tem muito a ver com a questão de se amar também, né? De se Sim. empoderar, de ser você mesma, sabe? E aí ela falou uma coisa muito importante, que é a questão do ir aos poucos, né? Isso tem muito a ver. Eu, por exemplo, consegui tirar tudo e tipo, seguir aquela dieta tirando tudo, porque para mim, ok, eu já estava vindo de uma desintoxicação por um tempo. Mas assim,
Se tu come, por exemplo, McDonald's toda semana, ou 3, 4 vezes na semana, diminui para 2 vezes na semana, né? Ou muda Sim, energia de quando vai comer. Se toma refrigerante todo dia, passa a tomar, tipo, 3 vezes, porque tem gente que toma todo dia, né? sim. É Eu 20. era assim. Eu era assim. Então, aí Coca-Cola era todo reduz, dia. entendeu? Vai reduzindo aos poucos, tá? Hoje eu vou tomar só, hoje é uma segunda, quarta, sexta. Aí agora eu vou tirar mais um dia, só segunda, quarta. E assim vai indo, né? Eu tirei, por mim foi ok. Hoje em dia, se eu tomar, para mim eu acho ruim, acho estranho, eu acho horrível. Então, assim, eu já nem tomo mais. Mas, assim, é tirar aos poucos, é fazer as coisas de uma maneira que não te agrida, né? Essa é a grande vantagem de emagrecer com leveza, é se ouvir, é acreditar em si, é se amar, sabe? É ver que, tipo assim, nossa, tá dando resultado. Aí a gente vê o resultado, né? Começa a dar o resultado, a gente fica aqui, ai, tá dando resultado, tô adorando, vou manter. Então, isso que é o legal, né? Eu vou Sim. manter, olha, né? Tá dando resultado. E a gente se sentir bem também, porque eu me senti muito mais disposta depois que eu emagreci, assim, para fazer várias coisas. Então, antes, como dizia minha nutróloga, assim, tu carregava 20 quilos em cima de ti, né? Não que eu não tenha que emagrecer, tem que emagrecer mais um pouco. Então, tu imagina tu carregando 20 quilos, sabe? É óbvio que tu ia cansar, é óbvio que tu não ia conseguir fazer as coisas, né? E aí, quando eu tirei 10 quilos, ela disse, como é que tá agora? Eu disse, tô bem melhor. Já tem mais de 10 quilos agora, mas assim, é uma coisa que vai motivando, que vai incentivando, né? E também tem aquela coisa, não espera eu ficar doente para mudar, sabe? Por não comer legume e verdura, acabei adoecendo, que daí eu fiz a cirurgia. E aí eu me liguei que eu acabei ficando doente porque eu não comia legume e verdura para regular o meu intestino. Então, assim, precisei ficar doente para poder começar a trocar minha alimentação e melhorar a situação. Então, assim, não esperem ficar doente ou terem uma diabetes muito severa, ou sabe, porque o corpo vai pedir socorro, né? A doença na si é o corpo pedindo socorro. Assim, socorro, me olha, pelo amor de Deus, que eu preciso que tu manere, né? Então, assim, às vezes é melhor a gente começar, né, em vez de dar o primeiro passo, né? E eu percebo, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a água, né? A energia que eu colocava para tomar água era aquela, ai, tem que tomar água, porque a água é bom, porque tem que tomar 2 litros, porque não sei o quê, porque lá, 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 lá. Mas eu acho interessante a gente ficar atento a tudo que acontece no nosso redor, porque de repente é uma coisinha que uma pessoa fala num momento tão assim, normal do seu dia a dia que faz com que você vire a chave. E eu escolho compartilhar com vocês como foi a minha virada de chave para tomar água com mais facilidade. Eu lá na cabeleireira, tal, aí a gente tava perguntando de shampoo, né? Que shampoo que eu deveria usar, tal, tal, tal. Ela me falou uma coisa, gente, que eu, assim, talvez, é lógico que eu já sabia, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse contexto. Ela falou: não adianta nada você comprar shampoo caro, creme caro, passar o olhinho não sei do que, o lalala, o lelelé, ou enfim. Se você não tomar água, seu cabelo não vai estar hidratado. Gente, e eu tô me sentindo a Rapunzel, né? Porque eu nunca tive o cabelo tão comprido assim. Eu sempre tive cabelo médio e curto. Uhum. E aí eu escolhi ter cabelo comprido nesse momento, né? É... E aí agora eu tomo água com tanta alegria, com tanta facilidade, eu coloco uma energia assim, estou tomando água para o meu cabelo ficar lindo, para minha pele ficar maravilhosa, né? E isso mudou assim, foi uma coisa tão assim simples, né? Se a gente for analisar, que nossa, mudou tanto, foi uma virada de chave incrível, incrível. Que é uma coisa simples, é uma coisa ali no dia a dia que a gente estava conversando. Eu falei, gente, é mesmo? Como é que eu vou escolher ser a Rapunzel de 2021 se eu não hidratar o meu cabelinho? Então, assim, como seria a gente ficar atento a tudo que acontece ao nosso redor? Às vezes, ai, tem gente que fica assim, né? E eu fiquei assim muito tempo, eu só vou caminhar se eu tiver companhia. Porque imagina que eu vou caminhar 6 horas da manhã, sozinha, lá, lá, lá. E já autossabotagem, né? Colocando um monte de empecilho. Mas é isso que você falou, né, Sá? A hora que a gente escolhe fazer pela gente, né? Hoje eu não tenho vergonha mais de falar. Estar em comunhão com o nosso corpo é libertador, com certeza. O Gelson é lá do Japão, viu, gente?
Olha só, do outro lado. Eu peguei várias dicas dos. Porque eu vejo muito seriado chinês, japonês, essas coisas, né? Adoro. São bem românticozinhos, eu sou apaixonada. E aí eu já peguei várias dicas de lá, que eu acho muito legal, por exemplo, a questão da água quente. Eles tomam água quente para ativar o metabolismo, né? E aí eu começo a tomar também, tipo, eu tomo 3 vezes no dia. A questão de agradecer a comida, eu acho muito legal essas coisinhas, sabe? Eles jantam cedo. Então tem muitas diquinhas legais que eu peguei, assim, que realmente funcionou. Né? Eu não janto mais tarde, eu janto bem cedo, porque daí tu tem dá pro teu corpo um tempo para ele poder processar a comida melhor do que se tu comer, tipo, 8 horas da noite, que daí o coitado não tem tempo para processar tanto, e aí, claro, vai acumular gordura, né, comendo um pouquinho durante o dia, para o teu organismo saber que tu tem comida. Então, assim, sabe, são coisas que a gente pega. Eu, no Japão, me lembrei disso que eu peguei de seriadinho, pesquisei também. E foi bem interessante também quando eu fiz isso. Eu escolhi compartilhar mais uma coisa com vocês, né? Na minha penúltima terapia, a minha terapeuta fez eu fazer isso e eu achei incrível, que é você olhar no espelho e sabe quando você casa e você fala, eu prometo te amar, te respeitar na saúde, na doença, lá, 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 mas falar pra você, Eu fiz olhando no isso. seu olho, que você promete se amar em primeiro lugar, se Uhum. respeitar em primeiro lugar. E assim, meu, olhando no fundo dos olhos, não tem. Bom, eu chorei. É muito incrível, assim, porque a gente às vezes, igual você falou, né? Ah, o fulano, ciclano, beltrano fala que é pra você emagrecer, que é pra você fazer isso e aquilo. Tá, mas e você? O que você escolhe? Você vai fazer porque o outro quer que você faça, ou você vai fazer por você? Né? Eu achei muito profundo aquilo, sabe? Mexeu muito comigo, com o meu É emocional. que quando E a não gente que eu. começa. Pode Vai, falar. continua. É que quando a gente começa a se colocar em primeiro lugar, essas coisas mudam, né? E aí muda tudo ao redor também, né? Inclusive as pessoas com quem a gente começa a se relacionar também, né? Sim. E aí é tudo um mix, né? Não é uma coisa só, é um todo, né? E, e tem um mantra que eu acho que é bem legal também, que é o aceito, confio, entrega e agradeço. Né? E agora eu vou começar a fazer esse mantra para mim, por mim, que às vezes a gente tem essa mania de querer controlar tudo, né? De querer controlar, ai não, hoje a gente vai fazer isso, não, o outro vai fazer aquilo, não, porque, nossa, se ninguém reconhecer que eu tô fazendo isso, ou que eu tô indo na academia todo dia, ou que eu tô, nossa, ninguém falou nada que eu emagreci, a gente quer controlar tudo, né? O que os outros vão falar. E às vezes a gente só precisa se voltar pra gente, né? Abrir mão desse controle de querer que todos façam as coisas nessas que a gente cria essas expectativas doidas. Minha mãe, por ser. Qual é a idade que ela tem, né? 70 e poucos anos, e por também criação e coisa e tal, ela tem muito isso, né? Que os outros vão pensar, mas que fulano vai pensar isso, fulano vai pensar aquilo. E é muito engraçado quando a gente conversa, que ela fala, eu digo, tá, eu não tô me importando com o que os outros vão pensar, eu não tô fazendo pros outros, tô fazendo pra mim. Aí ela me olha, é verdade, né? Eu disse, não, gente, tô fazendo pra mim. As pessoas, elas vão falar e elas vão pensar em ti, tipo, 10 minutos. Depois dali, elas vão seguir a vida dela e tu vai ficar com aquele negócio na cabeça pra ti, gente. Não, né? Quando eu comecei a me colocar em primeiro lugar, é incrível, porque muda a energia e muda as pessoas com quem a gente convive também, né? Porque quando tu faz tudo para outra pessoa, tu doa, tu doa, tu doa, tu doa, tu é ótimo. Ah, parou de doar? Ah, minha filha, não, mas como assim tu não pode? Tu podia antes, como é que tu não pode agora? Assim, não, não posso, sabe? Eu tenho coisas minhas para fazer, né? Eu era muito assim de deixar as minhas coisas para depois para ajudar muita gente, principalmente ou da família ou enfim, né? Amigos e coisa e tal. Quando eu parei de fazer isso, que eu comecei a perceber que tudo que eu precisava também na minha vida era equilibrar o dar e receber, muita coisa mudou e até as pessoas que estavam na minha volta, porque muitas só queriam que eu desse, né? Era muito cômodo. Ah, ela vai lá, ela faz pra mim, tá, ela vai, sabe? E aí quando a gente freia isso é muito engraçado, porque a gente começa a ver realmente quem é que tá ali contigo por ti e não por
qualquer Super outra coisa. interessante. Uhum. Mas isso que você tá falando, Sabrina, é o auge do amor próprio, né? Vamos combinar. Ah, com certeza. Porque as pessoas, elas têm esse hábito de julgar, né? E você fazendo ou não fazendo, elas vão te criticar do mesmo jeito, né? Elas vão falar, a Sabrina é isso, a Sabrina é aquilo, você fazendo o que você quer fazer ou não, elas vão te criticar do mesmo jeito. Porque tem algumas pessoas, feliz ou infelizmente, cada um tá no seu processo, cada um tá no seu despertar, que elas são assim. E elas não vão mudar. E quem vai mudar é a gente. Se amando mais, se honrando mais, respeitando o nosso corpo. Né? Eu acho incrível quando você fala sobre o seu depoimento, sobre a sua história de vida, né? O quanto, tipo, o amor próprio reina na sua vida. O quanto, tipo, você pega e faz, cara. É, tem gente que talvez não vai saber interpretar o que eu vou falar, né? Mas, tipo assim, você não tá nem aí porque os outros vão falar, né? Eu Porque eles tive vão falar do muito. mesmo jeito, né? Você Eu já fazendo ou não tive muito. fazendo. E é É, o e que tá eu tudo falo. bem. E é o que eu falo. Eu vou começar a falar uma experiência de vida para ajudar as pessoas. Porque se alguém se identificar e já mudar, já vai ser incrível, sabe? Mas a minha grande virada de chave para eu me amar mesmo foi quando eu me divorciei, que ali começou tudo. Então, assim, hoje em dia, eu agradeço muito, porque hoje eu sou a mulher que eu sou hoje. Então, eu digo para quem está passando por isso, ou quem já passou por isso, sabe? Use isso como um trampolim para voar, gente. Não fica ali, porque não vai resolver, sabe? Ficar ali se martirizando, por quê? O que aconteceu? Mas como? Mas o que eu fiz que não deu certo? Gente, tinha que acontecer. São experiências que a gente tem que passar. O que a gente tem que ver é o que eu tenho que aprender disso aqui? Por que repetiu isso aqui na minha vida? Por que eu tenho que olhar? E aí, quando a gente começa a se olhar e ver que assim, não, era uma experiência que eu tinha que passar, tu dá um salto, é um boom. E daí, assim, ninguém te para mais. Sabe? E aí é a questão toda. O que eu tinha que aprender é que eu tinha que me amar. Essa foi a maior lição que eu tive da dor que eu passei. Então, assim, não só dessa, de outras dores que quem está mais perto de mim sabe, mas a principal foi essa. Sabrina vai te amar, que tudo flui. E aí, quando eu comecei a me amar, e quando eu comecei a fazer isso que tu falou, não dar bola porque os outros vão pensar e fazer o que realmente meu coração pede, as coisas fluíram. E hoje eu tô aqui. Gente, quem diria que eu tá fazendo live? Assim, não, né? Que falaram fazer live? Que? Não, imagino que os outros vão pensar de mim. Não vou fazer live, não. E hoje em dia eu tô aqui, né? Fazendo live. Então eu sou muito grata, sabe? Não vou ser hipócrita, gente. Sofri como todo mundo sofre. Né? Na época a gente sempre sofre, estava recém despertando, então assim. Só que quando a gente passa por isso, confie em mim quem estiver nessa fase. Quando passar por isso, gente, vocês vão dar graças a Deus. Vocês vão dizer assim, gente, olha só que maravilha, foi o presente que Deus me deu. Para eu ser quem eu sou hoje, sabe? Então, assim, faz do limão uma limonada. Não adianta ficar sentado chorando. É o que eu sempre falo para todo mundo, para as minhas amigas, para a família, para todo mundo. Quando estão assim ruim, eu olho para eles e falo assim, tá, vai resolver tu chorar? Se vai resolver tu chorar, ficar se lamuriando, ficar se estressando, ótimo, fica aí fazendo, que daí vai resolver. Se não resolver, gente, dá um prazo. Aceito hoje. Hoje eu choro, eu escabelo, eu faço tudo, põe tudo para fora. Mas amanhã eu tiro a energia da unha do pé e vamos lá. Porque não vai mudar. Né? Então vamos lá, segue. É o que eu falo, sabe? Aceita, tira o que tu tem que tirar disso e segue a vida. Porque não é ficando no passado que as coisas vão vir. Né? Como a gente sabe, tem um carro velho na garagem. Como é que tem um carro novo, maravilhoso, lindo? Se tem um carro velho na garagem, gente, desapega. Pelo amor de Deus. Né? Não é fácil. O processo é desafiador muitas vezes, principalmente para algumas pessoas que são muito apegadas a relacionamentos, a vícios, a tudo. Então, assim, é muito desafiador. Não vou dizer, mas tem que ter foco, tem que ter força de vontade, tu tem que ter vontade de viver por ti, não pelo outro. É viver para si, é querer. Eu uso muito o exemplo do Paulo Gustavo, né? Que ele vivia intensamente, ele vivia muito para ele era muito intenso. E isso depois que ele morreu, assim, principalmente, eu usei meio que como mantra para mim de viver intensamente, porque a gente não sabe o dia de amanhã.
né? Então, assim, essa foi uma outra lição também que eu aprendi depois das mortes que eu passei, dos lutos que eu vivenciei. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, tu ficar chorando, se lamuriando, tu podia estar fazendo uma coisa incrível, né? Então, claro, tem que botar para fora? Tem. Não vou dizer que não. Mas também tu não vai ficar meses botando para fora. Coloca de uma vez só, gente. Deu? Vai. Ô, oh, segue. Né? Não sei o que tu Sim, acha. com certeza, né? A gente vai percebendo no decorrer da vida, né, que a aceitar mais a gente, mas também a ser grato por tudo que a gente passou, né? Carla, acredito muito que nada é por acaso, né? Eu não acredito. Tem muita gente assim, não estou falando mal de ninguém, nem julgando, muito pelo contrário, né? Muitas pessoas acreditam em sorte. E eu acredito hoje, né, por tudo que eu estudo, por tudo que eu presencio, que existe uma linda sincronicidade das coisas que devem acontecer, né? Às vezes a gente passa por um momento de dor, né, Sá? Você falando aí tudo, eu até me segurei aqui para não chorar, porque eu sei da sua história, né, do que você passou, do que você já me contou, e você foi falando, e mesmo eu não conhecendo as pessoas fisicamente, assim, foi me passando uma história, né? E o quanto você superou, né? Então, assim, o quanto você. Lógico que eu tenho certeza que você viveu o luto, que você sabe o quanto é importante viver esse luto, né? E o quanto você pegou disso tudo um grande aprendizado, o quanto você entendeu que as coisas aconteceram porque iam acontecer, né? E você pegou isso como uma força, né? E, pô, meu, assim, eu te conheço há tão pouco tempo, mas eu tenho tanto orgulho, porque, meu, você pegou e você fez uma força incrível, sabe? O quanto você é batalhador, o quanto você vai lá, o quanto você faz, né? Não, olha, agora eu vou fazer isso, você vai mudando a estratégia, e você vai vendo e vai fazendo acontecer, né? Porque você ativou a autoestima, o amor próprio, porque você não fica assim, correndo aquele looping. Nossa, por que comigo? Nossa, mas por que duas pessoas tão próximas? Nossa, mas por que que eu tive que passar por esse relacionamento para aprender isso? Você não vive a dor, né? Você vive a gratidão por você ter tido esses momentos que você pôde passar com essas pessoas, né? Enfim, sem estar entendendo o que eu tô falando, né? Sim, sim, Com essas pessoas que você teve a Nossa, pode oportunidade de. dizer, fui com meu pai, com a minha irmã, que faleceram. Os dois faleceram no mesmo ano, né? No ano passado. E foi uma honra mesmo ter vivido com os dois. Eu aprendi muito, né? Principalmente com meu pai. Eu era louca por ele. E ter perdido ele, acho que foi. Acho não, foi a maior dor da minha vida ter perdido ele, né? Mas ao mesmo tempo foi o maior aprendizado que eu tive, né? Ele me ensinou muita coisa. Foi uma honra ter ele como pai. E eu pude fazer tudo que eu pude fazer por ele. Então, assim, isso para mim foi o principal, né? E é o que eu digo para as pessoas que perdem. É ruim? É. Eu posso dizer de carteirinha porque eu perdi a pessoa que eu mais amava nessa vida. Mas hoje em dia, quando eu penso em chorar, não vou dizer que eu não choro por ele. Quando eu penso em chorar, eu penso assim, meu pai não merece ficar sofrendo por mim. Porque tu imagina, eles estão lá do outro lado, eles enxergam a gente sofrendo, eles enxergam a gente chorando e eles não podem fazer nada. Porque a gente não vê, porque a gente não sabe que eles estão ali. E aí, então, tu imagina como é que é a dor deles lá, porque eles se desesperam também, porque a gente está aqui chorando, desesperado, não sei mais o que, por uma coisa que não tem volta, né? E é só uma passagem, é só um até logo. Então, assim, quando eu penso em chorar muito e tal, ficar mal, eu penso, meu pai não precisa disso. Né? Eu digo, gratidão por ter vivido comigo, eu tenho muita saudade de ti, mas agora eu vou seguir, sabe? E é um exercício diário. É um Yeah. exercício diário porque é a parte mais desafiadora, assim, da minha vida, pelo menos, é essa parte, em relação à perda dos dois, assim, né? Então, mas gratidão por tudo que tu falou. É isso que eu tentei passar para as pessoas quando eu faço os vídeos e para elas terem, se eu conseguir fazer isso, vocês também conseguem. Se eu conseguir superar essas dores, vocês também conseguem. Né? Vocês conseguem ir atrás, vão fazer terapia, gente. Terapia não é para louco, não. Vou te falar, terapia é fundamental. Se as pessoas fizessem terapia, Jesus, o mundo ia ser muito melhor.
É, né? Faz terapias energéticas, vai atrás por você. Porque se você não se amar, ninguém mais vai. Como é que tem ninguém. alguém que te ama se tu mesmo não se ama? Não se Sim. olha, né? Não tem como, né? Essa é uma das outras aprendizagens também que eu tive. Não tem, né? E assim, vou compartilhar rapidinho com vocês, já que a gente entrou nesse tema de perda, né? Eu perdi o meu avô em outubro de 2008. Eu não sabia nada sobre o que eu sei hoje, de técnicas alternativas, de mente, blá blá blá, não sabia nada disso, não. E eu vivi muito tempo chorando a perca dele, né? Vivi o luto, sim, mas eu não aceitava, né? Enfim. E todas as técnicas, depois que eu fui descobrindo as técnicas alternativas, que eu fiz várias, várias, tudo que eu ia conhecendo, não, eu vou fazer para ver como é que é, eu vou fazer para ver como é que é, eu vou fazer para ver como é que é. Todas, todas, deu essa relação da perda do meu avô que eu não aceitava. Todas, absurdamente todas. E assim, depois olha, nós estamos em 2021. Ainda outro dia eu fiz uma constelação e deu isso de novo, né? Então, assim, o quanto é necessário a gente soltar, a gente aceitar, né? Hoje eu consigo ver tudo que eu aprendi com os momentos que eu passei com ele vivo, como eu tive a intuição da última vez que eu vi ele com vida. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar isso com a gente. Né? Às vezes a gente carrega coisas, como por exemplo, né? Morte, a pessoa morreu, tá? A gente viveu lá o luto, tal, 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 a gente acha que tá ok. Mas às vezes não, tem coisas que ainda nos ligam à pessoa, sei lá, o apego, o amor, a não aceitação, porque eu não aceitava que o grande amor da minha vida tinha ido, né? E isso, bem ou mal, a gente que trabalha com energia sabe que essas energias, elas ficam reverberando ainda, né? E a hora que a gente aprende a soltar, a hora que a gente aceita tudo isso, é incrível, porque eles estão lá na onde eles estão e eles estão felizes porque a gente aprendeu, né? Porque a gente pega isso como uma força para seguir em frente, né? E isso que a Sá falou é maravilhoso, gente. Terapia é vida, né? Terapia é uma crença muito limitante. Se hoje, em pleno 2021, a pessoa acha que terapia é coisa de louco, né? E eu tinha muita crença que como é que terapeuta vai fazer terapia? E eu resisti Exato. muito, né? E eu voltei há um tempo aí com a minha terapia, com a minha terapeuta, e foi maravilhoso, porque o universo mandou a pessoa. Inclusive, hoje, antes da live, já fiz a minha terapia. E o quanto isso é maravilhoso, né? O quanto a gente vai se conhecendo a cada dia, a gente vai trabalhando cada dia mais tudo que a gente reverbera, né? Ah, é maravilhoso, gente. Terapia é tudo de bom. Eu amo de paixão. E a questão do desapegar é bem isso, né? A minha avó tinha falecido quando eu comecei a faculdade, há muitos, muitos anos atrás, que eu também não sabia nada disso, energia. E eu fiquei muitos anos também prendendo ela, sabe? Foi algo assim que eu não soltava de jeito nenhum. Eu era louca por ela. E aí eu fui prender agora, eu fui soltar agora, ano passado. Quando eu comecei a fazer as terapias energéticas, daí eu fui soltando, assim, eu soltei ela. E aí outra coisa que me veio muito na mente de dividir com vocês é que, assim, como o universo faz as coisas, que se a gente aceita e a gente espera, tenha paciência, a gente lá na frente entende o porquê que aquilo aconteceu. Quando eu estava em Dublin, meu visto expirou. E aí eu tinha que voltar, também porque eu tinha outras coisas para resolver, então eu tinha que voltar para o Brasil. Só que eu estava muito injuriada que eu tinha que voltar para o Brasil, porque eu queria ficar em Dublin, porque eu estava apaixonada por aquela cidade. Eu não queria voltar. Mas tinha que voltar, tinha que voltar. E aí meu pai ia fazer 80 anos quando eu ia voltar. Eu ia voltar meu visto vencia em outubro e ele fazia aniversário 13 de setembro. E aí, eu assim, aí me veio uma voz, né? Volta para o aniversário do teu pai, que eu fazer uma festa para ele de 80 anos. E eu disse, não, não vou voltar. Aí, lá pelas tantas, minhas duas irmãs me mandam mensagem perguntando se eu não ia voltar para o aniversário do pai. Eu disse, não, isso é um sinal, né? Eu vou ter que voltar. Aí voltei, fiz toda uma surpresa, disse que eu ia voltar só em outubro, mas voltei no dia do aniversário dele. E olha só que louco como o universo conspira, é legal, né? Eu consegui achar uma passagem no dia 12 de setembro, eu cheguei no dia mesmo do aniversário dele, dia 13, podre de cansada, porque eu viajei tipo 11 horas.
Mas fui lá, aluguei um carro, fiz surpresa pra ele, ele achou o máximo. A gente foi para um restaurante nesse dia, porque a festa era depois, né? E eu fui com a minha irmã e coisa e tal, ele amou, e a gente fez a festa. E aí na festa, gente, foi todo mundo. Mas gente que a gente nunca em aniversário foi nesse aniversário dele. E eu fiquei com aquilo de gente, parece até despedida, né? Veio uma prima minha lá do Rio de Janeiro, eu disse, gente, olha isso. E aí depois, claro, no outro ano, ele acabou falecendo. E aí eu entendi que se eu tivesse ficado em Dublin, né, eu teria ficado por causa da pandemia, eu perdi a minha irmã em janeiro, depois eu perdi meu pai em abril. Imagina eu ia enlouquecer em Dublin, porque eu não ia conseguir voltar. E aí eu não ia ter ficado com meu pai como eu teria que ter ficado, eu não teria tido a memória dos aniversários dele de 80 anos, eu não teria aproveitado o que eu tinha que aproveitar com ele. Então, o fato de eu ter aceitado e de ter feito tudo, de ter fluído, me fez ver depois que sim, foi necessário ter feito isso. Então, às vezes a gente reluta e diz, ah, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Ah, porque aconteceu, não sei mais o que é. Gente, espera, porque lá na frente tu vai entender o porquê que isso aconteceu, né? Hoje em dia eu tenho muitos na minha mente. Então, hoje em dia eu agradeço muito por isso ter acontecido. Porque eu sei que se eu tivesse ficado em Dublin, meu pai tivesse morrido aqui, eu tinha surtado em Dublin. Então, assim, a minha mãe ia estar sozinha aqui, porque meu pai morreu no auge da pandemia. Ele morreu 2 dias depois que fecharam todos os aeroportos, por causa da pandemia. Então, meus parentes do Rio, ninguém conseguiu vir. Era todo mundo mandando mensagem querendo vir, não conseguia, estava só eu e a minha mãe. Então, imagina como é que ia ser se eu tivesse lá, minha mãe ia ficar sozinha. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente precisa aceitar, porque é para o nosso próprio bem. Então, não relutem muitas vezes quando acontecem as coisas. Pare e pensa, tá? Isso é necessário para alguma coisa. Respira e vamos lá, tá? Eu É, até 2 dias antes de eu voltar, eu fiz, passei, fiquei com os amigos, bebi, coisa e tal. Disse, tá, vamos aproveitar antes de voltar, né? E hoje em dia eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho. Ele foi e eu consegui fazer tudo por ele. Então, assim, essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Aproveitem e façam as coisas, não reclamem do que acontece. Vê, aceita, que na frente tu vai saber o porquê que isso aconteceu. Né? Nada é por acaso nessa vida, as energias ruins só para o nosso bem, nada é por acaso mesmo. Né? Eu sei que às vezes é complicado, porque eu também reclamei muito, né? Mas graças a Deus que aconteceu, né? E foi tudo tranquilo. é aquele lance assim, né, Sá? Às vezes você tá andando, por exemplo, tá dirigindo lá o seu carro, lá, e de repente fura o pneu. E aí, assim, mulher, né, sei lá, às vezes eu era muito nervosa antigamente, então, ai, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não sei trocar o pneu. Tipo, você nem lembra que você paga seguro, que tem o lance que você pode chamar o borracheiro, você nem passa isso pela sua cabeça, né? Primeira coisa que você vem é reclamar. Quem reclama, clama, né? E às vezes, o seu pneu furou ali naquele quarteirão, porque se você tivesse ido no quarteirão da frente, você poderia ter sofrido um acidente e ter morrido ali. Né? Às vezes acontecem coisas na vida da gente que no momento em específico é difícil de aceitar. É difícil da gente entender que era necessário a gente passar por aquilo para algo não ter acontecido, né? E é tudo uma sincronicidade linda, né? E olha que maravilhoso você, nesse caso que você está contando, que você ouviu a sua intuição, que você ouviu a voz do seu coração, que você voltou. E olha que maravilhoso, né? É aquilo, né? Às vezes a gente está lá dirigindo, a gente vai por um caminho e a gente tem um lance assim, ai, vou virar essa rua. E é aquilo, entendeu? É ouvir a intuição e fazer, e simplesmente fazer. E olha que maravilhoso, hoje você pode falar que você não ficou com culpa, que você não ficou com remorso, que ouvir a voz do seu coração e a sua intuição foi a melhor coisa que você poderia ter feito por amor. Exato. Porque eu poderia ter ficado, eu tinha até mais uma renovação, eu podia ter ficado mais 6 meses lá se eu quisesse. Mas eu disse, não, vamos ouvir, vamos embora, vamos embora, né? E foi verdade, porque se eu tivesse ficado lá, com certeza não teria voltado, porque tá no auge da pandemia e ia ser aquela coisa, né? Que eu já falei para vocês. E a questão do emagrecimento com leveza,
tudo isso que a gente falou tem a ver porque tudo isso reverbera no corpo da gente. A gente começa a comer para preencher algo que a gente podia ter tratado antes, que a gente não tratou, e aí a gente começa a comer porque, tá, isso aqui é gostoso, vai me dar um prazer, só que é um prazer momentâneo, né, gente? Aí a gente sente de coisa, a gente sente de comida, a gente intoxica todo o nosso corpo e aí dá no que dá, né? A gente não consegue emagrecer. Mas o principal de tudo isso é a gente se tratar. Eu acho que a gente se tratar, a gente se amar, a gente emagrece com leveza, sim. Eu consigo comer as coisas hoje super bem. Eu não me sinto culpada e as coisas fluem bem mais, assim, né? Tanto é que na pandemia eu acabei emagrecendo. As pessoas me perguntam, como é que tu emagrece na pandemia? Eu digo, gente, tô me ouvindo mais, né? A gente se ouvir mais é muito importante também, né? E a gente seguir fazendo todas as terapias de empoderamento, se amando, isso tudo ajuda. E aquele lance, né? A situação tá acontecendo. Você tem uma escolha. Ou você vai ficar chorando, ou você vai vender o lenço. Qual vai ser a escolha? Exato. E eu vou falar, gente. Sair do drama foi assim, ó. Libertador. Foi muito bom. Claro, como sempre, a gente precisa. Eu precisei de algo muito forte para poder sair daquela zona de conforto. Mas depois que eu saí, que eu olhei para trás, eu disse, gente, que maravilha. Mas se eu tivesse ficado naquilo, eu estaria hoje, sei lá, depressiva, gorda, estressada, né? Eu não tinha paciência para nada. Então, assim, olha como a gente achar a espiritualidade, a gente trabalhar nisso, a gente fluir com o que a gente quer, mente e coração, né? As coisas vão com certeza ser muito mais leves, né? Não só para emagrecer, mas com relacionamentos entre as outras pessoas. A gente fica mais. A gente consegue rir e ficar feliz até com um dia nublado, não com um dia de chuva, né? Porque a chuva vem também para lavar, para limpar, para levar o que precisa ser levado, né? Então, é importante a gente prestar atenção em tudo, assim, no que está na volta, viver o presente mesmo, né? Claro que ver alguma coisa do passado para ir para o futuro é importante, Mas assim, não é para ficar só no passado, né, gente? Quem vive passado é museu. Vamos viver o presente e para poder chegar naquele futuro que a gente quer, né? É viver o presente e estar presente, né? Tá. Então tá, meus amores, acho que era isso que a gente tinha para falar nessa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus likezinhos aí. Amei que você veio. Foi maravilhoso, foi uma contribuição incrível. Como sempre, a gente faz lives, né? Que a gente fala e sempre acho que sempre ajuda as pessoas, né? E gratidão por ter vindo, por ter doado seu tempo. Gratidão para as pessoas que estavam nessa live, que vão assistir. Espero que realmente ajude de alguma forma. Se você quiser, olha várias vezes, manda para alguém que você acha que precisa ouvir tudo isso que a gente falou, né? Em breve eu vou fazer mais live depois também, mas eu vou avisando para vocês. Vai ter outras lives que eu vou fazer. E a gente pode fazer outra também, né, Cá? Depois, futuramente. Claro, Tá, sempre. gente? Gratidão, amiga. Eu agradeço o convite, Sam, e por toda essa troca de experiência, né? Aquilo que você falou também o que eu penso, que a gente está aqui doando nosso tempo com amor, com carinho, e que uma pessoa, né? É lógico que é muito mais vão assistir, mas que uma pessoa que assista a live inteira, que pense em algo diferente, que reflita sobre o que a gente falou, que tenha atitudes diferentes, já valeu todo a pena o nosso investimento aqui, na nossa doação do nosso tempo. Com certeza. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima live. Tchau, tchau.